Oi, gente, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Larissa. É uma honra estar aqui gravando essa aula para vocês de como iniciar no direito de família. Eu vou fazer um breve resumo me apresentando. Meu nome é Larissa Siqueira, eu sou advogada há mais de 5 anos, sou sócia do escritório Siqueira e Rocha Advogados, formada pela Universidade Paulista, aqui da cidade de Sorocaba. Sou pós-graduada em Direito Constitucional, em Direito de Processo Civil e Direito Civil. Estou finalizando a minha pós em Direito de Família e também faço parte da Comissão de Direito das Famílias aqui da UAB Sorocaba. Eu atuo na área de Direito de Família desde quando eu iniciei na minha profissão. Esse é um breve resumo do meu currículo, da minha experiência, e eu espero poder agregar muito aí na carreira de vocês, compartilhando a minha experiência. Esse curso é um curso prático, eu vou falar sobre prática mesmo no direito das famílias, o que eu vejo que é importante vocês saberem, porque quando a gente inicia nessa área, tem muita coisa que a gente não sabe que a gente vai aprendendo no dia a dia mesmo, com a experiência. E o meu intuito aqui é compartilhar a minha experiência com vocês para deixar essa trajetória de vocês mais leve, mais tranquila, mais fácil. Então vamos lá começar. Vou compartilhar, eu já subi o material, tá? O material é um breve resumo do que a gente vai conversar, mas eu vou falar mais coisas aqui para vocês do que está no material. Então, aqui. O primeiro é como iniciar no direito de família. Uma breve introdução, tá? Como eu já falei para vocês, sejam muito bem-vindos aqui no curso. Se você é um advogado que está começando, está iniciando o direito, esse curso é para você. E nessa jornada nós vamos explorar todos os aspectos práticos do início da atuação no direito de família. Aí aqui é um breve resumo sobre mim, como eu já fiz a apresentação. E eu também deixei aqui as minhas redes sociais, tá? O meu Instagram é larissassiqueira.adv@gmail.com. Eu produzo conteúdo, inclusive a minha produção de conteúdo também é voltado para advogados, então me sigam lá, que é bem legal. O meu Facebook, Larissa Siqueira Advogada. E aqui tem os dados para contato, o meu e-mail e eu deixei meu telefone também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o curso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre um caso prático e vocês quiserem compartilhar, vai ser um prazer auxiliar vocês, tá? O WhatsApp, eu demoro um pouco para responder porque eu tenho uma demanda muito alta de mensagem, mas eu vou responder todo mundo, vai ser um prazer aí auxiliar vocês. Qual o objetivo desse curso? O principal objetivo desse curso é auxiliar os advogados que estão começando sua atuação no direito de família, para iniciar nesse novo desafio de forma segura. Os temas abordados neste curso serão como captar e atender clientes, quais serviços oferecer a esses clientes e dicas de como organizar o trabalho no seu escritório. Então, o primeiro tópico aqui, gente, é como captar clientes no direito de família. Porque assim, a gente inicia a nossa profissão, a gente terminou a faculdade, pegou a OAB ou está atuando em outra área e vê que o direito de família é uma área rentável, porque tem duas situações. Tem pessoas que saem da faculdade e querem advogar e já se identificam com o direito de família, e tem pessoas que saem da faculdade, né, começam a atuar como advogados, nunca pensou em atuar no direito de família, mas acaba aparecendo demandas, né, no direito de família, e a gente acabou de começar a atuar ali e não dispensa trabalho, né? O advogado dificilmente ele vai dispensar trabalho, salvo quando ele já tem uma área bem definida aí que ele atua. No meu caso, foi a segunda opção. Quando eu saí da faculdade, eu queria atuar no direito criminal. Meu sonho sempre foi ser criminalista na época da faculdade, porque eu gostava do direito criminal, né? E aquela coisa, teoria diferente de prática. Então, a matéria que eu mais gostava na faculdade era direito criminal. Eu fiz estágio no Ministério Público no direito criminal. E aí, eu achei que eu ia adorar a prática, porque eu gostava muito da matéria. E aí, eu comecei a atuar. Não gostei de atuar, né, no criminal. E aí, foi aparecendo as coisas do direito de família, era o que mais aparecia para mim. E aí, eu comecei a trabalhar com direito de família. Então, eu tenho uma ampla experiência aí no direito de família por conta disso, porque começou a aparecer, eu gostei da matéria, gostei de atuar. Hoje eu não faço mais criminal, eu não atuo no criminal, então eu não faço mais nada criminal,
porque eu gosto mesmo do direito de família, parte sucessória também eu gosto bastante, direito imobiliário é o que eu atuo. Mas são essas duas situações que acabam acontecendo no início da profissão, né? Às vezes a pessoa, ela atua no direito de família não por uma escolha, mas porque acabou aparecendo ali, eu preciso trabalhar e aí acabo pegando. E aí, independente do motivo que você iniciou no direito de família, eu vou falar um pouco como captar clientes nessa área, tá? A primeira coisa é sobre marketing e posicionamento nas redes sociais. Hoje em dia, a internet ela é tudo, a gente tem que estar presente no digital, né? Então é muito importante você se posicionar nas redes sociais. Por quê? Porque quando a gente termina a faculdade, inicia na profissão, né, como advogado, as pessoas não sabem que você é advogado, salvo quem são seus amigos mais próximos, quem é família, mas pessoas diferentes, pessoas que não estão no meio do seu convívio, ele não sabe que você é advogada ou advogado. Então você precisa informar isso a eles. E como você faz isso? A rede social é uma ótima ferramenta. Por quê? Porque lá você vai postar, fazer conteúdo voltado a sua área de atuação, a sua profissão, e as pessoas que não são próximas de você vão saber que você é advogado de direito de família. Então, na hora que tiver um problema relacionado a isso, vão lembrar de você, porque você está ali presente todos os dias, falando para aquelas pessoas que você é advogado de direito de família. Porque se você não fizer isso, quando a pessoa que te segue, por exemplo, nas redes sociais, tiver um problema relacionado a direito de família e você não se posiciona nas redes sociais, aquela pessoa não vai lembrar de você. Às vezes ela nem vai saber que você é advogado de direito de família. Então, por isso que é muito bom esse posicionamento nas redes sociais. Mas em quais redes sociais? Gente, hoje eu vejo que as pessoas consomem muito o Instagram, né? O Instagram é uma ótima ferramenta para você se posicionar, é uma ótima ferramenta para você produzir conteúdo, mas ela não é a única ferramenta. Então, hoje nós temos Facebook, TikTok, LinkedIn, e você pode produzir conteúdo em diversas plataformas, porque você vai atingir públicos diferentes. E quanto mais pessoas souberem que você é advogado, mais chance você vai ter de converter aquela pessoa como cliente, daquela pessoa futuramente ser seu cliente. Porque direito de família é uma área muito ampla. Não vou falar todo mundo, mas a maioria das pessoas tem ou já teve algum problema familiar que às vezes não conseguiu resolver entre eles e precisa de um advogado. E tem situações que mesmo que as pessoas consigam resolver, que não tenha litígio, não tenha briga, não tenha discussão, ele vai precisar de um advogado. Por exemplo, um divórcio consensual quando envolve menores, obrigatoriamente ele vai precisar de um advogado. Então, mesmo que o casal que vai se separar esteja de acordo, tá tudo certinho, não tem briga, eles vão precisar de um advogado para fazer esse divórcio porque tem menor envolvido. Então, como tudo gira em torno de relações familiares, né? Então, as pessoas sempre vão ter uma demanda que precisa de um advogado no direito de família. Então, é uma área muito ampla, é uma área muito rentável. Só que para você conseguir esses clientes, você precisa falar para eles que você é advogado de família. Entende? Então é isso. Então você precisa ter em mente que para as pessoas te contratar, elas precisam saber que você é advogado. E a rede social é uma excelente ferramenta para apresentar o seu trabalho. A gente sabe que não é fácil produzir conteúdo, não é fácil ter a constância nas redes sociais. Então você precisa colocar isso como seu trabalho. Produzir conteúdo faz parte do seu trabalho diário. Não fazer quando dá tempo, quando sobrar tempo. Não, você se organizar e dentro da sua agenda você colocar um horário para produzir conteúdo, porque isso vai vai converter muitos clientes para você. No começo vai ser um pouco mais difícil, no começo você pode ter um pouco de dificuldade, mas conforme você vai fazendo, vai ficando mais fácil, você vai gerando constância e você vai ter retorno. Porque todo advogado, a gente quer retorno financeiro na nossa atuação. A gente estudou para isso, a gente estuda diariamente, se atualiza e é o nosso sustento. Então, o intuito principal da produção de conteúdo é converter cliente. A gente tem que ser sincero. Então, essa é uma ferramenta muito valiosa para você utilizar e eu garanto para você que de médio a longo prazo vocês vão ter ótimos retornos.
Outra ferramenta que é muito importante vocês terem, vocês utilizarem, é o site. Eu até coloquei um exemplo aqui para vocês. Onde você procura profissionais quando você precisa de algo? Por exemplo, onde você procura um médico quando você precisa? Provavelmente você respondeu o Google, porque hoje a nossa ferramenta de pesquisa, quando a gente precisa de algum serviço, é o Google. A gente pesquisa restaurante no Google, a gente pesquisa médico no Google, profissionais liberais, tudo no Google. Então, o site é uma ferramenta valiosíssima para você captar novos clientes. Porque as pessoas vão pesquisar advogado no Google. Então, você precisa ter um site lá para que você seja encontrado no Google. Então, além das ferramentas de redes sociais, o site ele é uma ferramenta que você precisa ter para captar novos clientes. No seu site você coloca todos os trabalhos que você faz, porque o cliente, quando ele precisar, por exemplo, eu preciso de um advogado de divórcio. Quando ele entrar no seu site, ele vai identificar, olha, o doutor tal, ele é advogado de divórcio, ele vai conseguir me ajudar nesse problema. E aí ele vai entrar em contato com você. Aí agora eu falei para vocês de algumas ferramentas que é muito importante para captar esses clientes. E agora como a gente atende esses clientes? Ok, eu já sei como produzir conteúdo, eu já sei como captar clientes no direito de família, mas como que eu vou atender esses clientes? Porque o cliente ele chega até mim, eu preciso atender para mostrar para ele o meu valor, para mostrar para ele o meu conhecimento, para que eu consiga vender para ele os meus serviços. Porque o que a gente precisa ter em mente também, pessoal, é que o advogado vende o trabalho dele. Nós vendemos serviços, nós vendemos atuação em processo, nós vendemos atuação extrajudicial. Esse é o nosso trabalho. E a gente vende também. Na verdade, todo mundo vende algo. E o advogado, ele vende a prestação de serviço. Então, o cliente entrou em contato, eu preciso ter um excelente atendimento para eu conseguir converter esse cliente, para eu conseguir converter essa pessoa em cliente, para que ele contrate o meu trabalho, para ele contrate o meu serviço, para eu fechar um contrato de honorários. Porque esse é o intuito. Captar cliente só para consulta? Não, captar cliente para conseguir vender o meu serviço. Entendeu? Então, como nós já vimos algumas ferramentas que você conseguirá captar clientes, agora que o cliente chegou até você, como você deve atendê-lo? Muitas perguntas que o advogado faz também é se devo cobrar consulta quando esse cliente chega. Eu preciso cobrar consulta ou não cobrar consulta? Muitos advogados no direito de família acabam tendo medo de cobrar a consulta porque por conta da concorrência, porque o meu colega não cobra, ou porque muitos clientes, eles não estão habituados a pagar consulta para advogado. Então, o advogado ele fica com medo de cobrar consulta e perder aquele cliente, né? Primeiramente, quando o cliente chega até você, você precisa entender a necessidade dele. Então, o cliente ele mandou mensagem, mandou e-mail, ligou, você vai entender a necessidade. Por exemplo, oi, tudo bem? Com quem? Eu falo, é o João. Oi, João, tudo bem? Em que eu posso ajudá-lo? Aí ele vai falar a necessidade dele. Por exemplo, olha, doutora, eu estou me separando, eu preciso saber informações, quais são os meus direitos sobre o divórcio. Então, nesse momento, você já vai saber a necessidade dele. E aí, você sabendo a necessidade, eu entendo, esse é o meu posicionamento, que se deve cobrar consulta sim. Só que você não vai chegar para o cliente falar, bom dia, tudo bem? Eu preciso falar com o advogado. Aí você respondeu o cliente assim, bom dia, tudo bem? Para você falar com o advogado, o valor da consulta é X. Não, você precisa mostrar para o cliente o seu valor. Então, se é você que atende ou se você tem uma pessoa que faz os atendimentos para você, você precisa dizer para ele o quê? Olha, a pessoa entrou em contato, você entender, como eu falei, entender a necessidade dele. Então, João, em que eu posso ajudá-la? Olha, eu tenho a necessidade eu estou passando por um divórcio, eu quero saber os meus direitos referente a isso. Então, quando ele passa para você a necessidade dele, você retorna, fala, olha, João, eu entendi o seu caso, para eu conseguir te orientar, falar para você todos os direitos que você tem nesse divórcio, falar todas as suas obrigações que você tem nesse divórcio, é necessário agendar uma consulta, porque na consulta
eu vou entender melhor o seu caso, eu vou te passar todas as orientações necessárias no seu caso, eu vou te passar todo o direcionamento, tudo que você precisa fazer. Porque é isso, a gente cobra a consulta para orientar o cliente, porque o advogado a gente ganha por hora, a nossa hora ela custa dinheiro. Então, se eu fico atendendo os clientes sem cobrar consulta, pode ser que eu fique no prejuízo, porque às vezes eu vou atender 5 clientes no dia, eu dediquei 5 horas e às vezes eu não fecho nenhum contrato. Entendeu? Então, o nosso trabalho é passar o nosso conhecimento para a gente falar para o cliente o que ele precisa fazer, por que ele precisa fazer, quais são os direitos e as obrigações dele. Nós estudamos para isso. É por isso que ele está procurando a gente. Só que a gente tem que falar isso para o cliente. Porque se a gente só passa o valor e não passa valor no atendimento, provavelmente o cliente ele não vai pagar a consulta. Então, esse atendimento ele é muito importante. É o primeiro contato que você tem com o cliente para você converter esse cliente em um contrato de honorário, em um contrato de honorários. Então é muito importante que você atenda esse cliente com excelência. Mas isso não significa que você não vai cobrar consulta. Você precisa passar para ele valor nesse atendimento e explicar para ele o porquê que você cobra consulta e qual vantagem, qual benefício ele vai ter em pagar a consulta com você. Entendeu? Então você tem que mostrar para ele que você tem conhecimento, que você vai ajudar ele, que você vai orientar ele, você vai ajudar ele a resolver o problema dele. E aí você não vai ter problema em cobrar consulta. Uma técnica que eu uso aqui no meu escritório é o quê? Eu cobro consulta do cliente, tá? Quando é divórcio, guarda, visitas, qualquer tipo de demanda no direito de família, nós cobramos consultas. E o que a gente passa para o cliente? Olha, se você contratar o escritório para fazer qualquer serviço, seja ele extrajudicial ou seja ele judicial, nós descontamos o valor investido na consulta do contrato de honorários. Então, o que acontece? Se o cliente ele não me contratar, ele pagou a consulta, que é o valor da minha hora. Se ele me contratar, ele não vai pagar a consulta, porque esse valor que ele investiu na consulta, eu vou dar desconto para ele no contrato de honorários. Então, é uma estratégia que a gente usa aqui no escritório para a gente cobrar pela consulta e também para o cliente ele ter algum benefício se contratar o escritório para fazer qualquer tipo de serviço que ele precise, tá? Então, eu não sei qual estratégia vocês usam aí, mas essa é uma que a gente usa aqui que talvez seja interessante para vocês, tá? Nós precisamos ter em mente que o trabalho do advogado é vender nosso conhecimento. E se você entregar o seu conhecimento de graça, você vai ficar no prejuízo. Porque se eu atendo e passo tudo para o cliente, olha, você tem os direitos assim, 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 você pode ir no Sejusc e fazer o divórcio de forma gratuita, você pode fazer ou ir na defensoria. Se eu passar todo o conhecimento que eu tenho, todo o direito que o cliente tem, todas as obrigações que o cliente tem, e eu não cobrar por isso, eu vou ficar no prejuízo, porque o meu trabalho é passar para o cliente o meu conhecimento, é orientar o cliente conforme o conhecimento que eu adquiri até hoje e o conhecimento que eu adquiro diariamente. Nós investimos em conhecimento diariamente. Você que está assistindo o curso aqui, você comprou esse curso para melhorar na sua atuação, para melhorar na sua profissão. Então, isso é investimento. Então, quando a gente tem em mente que nós investimos em conhecimento, que nós vendemos conhecimento, fica mais fácil quando a gente vai cobrar a consulta, porque a gente consegue passar isso ao cliente. Então, eu acho isso muito importante que você cobre consulta. Esse é meu posicionamento referente às consultas, tá? E aí eu vou começar o próximo conteúdo no próximo bloco, porque acaba em 20 minutos. Até daqui a pouco.